Boa noite! Boa noite para todos vocês que estão entrando aqui hoje. Hoje é uma quarta-feira maravilhosa, tivemos um dia incrível. Então vamos entrando aqui. Vou convidar aqui agora o nosso amigo, arquiteto Felipe Luciano. Deixa eu chamar o Felipe. E aí, gente, como vocês estão? Boa noite, Wicked Studios. Good night. Boa noite, Hello! Fê. E aí, meu Tudo bem? bem? Bom, Tudo você botar meu ótimo. óculos para poder te enxergar, porque eu sou uma Em... pessoa cega. Boa noite. Boa noite, Tamires. Boa noite para todos vocês que estão entrando aqui. E aí, vamos começar mais um bate-papo hoje, Fê? Como Bem você está? interessante hoje, hein? Tema bem Boa interessante. noite, todos que estão entrando. Eu vou aqui agradecendo novamente todas as mensagens e a gente continua respondendo a cada um de vocês, né? No nosso tempo, mas a gente está respondendo, a gente agradece aqui, agradece também todas vocês estão compartilhando, curtindo, deixando mensagens lindas pra gente, né, Felipe? Agradeço a cada um Sim, de vocês, tá bom? sim, Isso aquele tema é anterior foi bem interessante. A menina me escreveu também bonitinha, falando que ajudamos bastante. Bem legal, né? Não vou divulgar aqui porque o nome, né, chato, mas nossa, foi bem legal. Ela gostou bastante, foi bem contribuição. Sim, sim. Essa é a nossa intenção, né? A nossa intenção é contribuir aqui para que as pessoas consigam desenvolver o seu trabalho de uma forma mais harmoniosa, mais leve, trazendo o nosso conhecimento para poder facilitar a vida de todo mundo, né? Facilitar a nossa, dos nossos clientes e dos nossos fornecedores de toda a nossa equipe, né? Hoje a gente até vai trazer um tema aqui que é muito recorrente para a gente, essa situação que sempre acontece. Então, a gente vai abordar um pouquinho do tema orçamentos versus elaboração de proposta. Tudo que a gente falar aqui, a gente vai direcionar para orçamentos, mas também cabe na hora de você elaborar e montar a sua proposta, tá, gente? Então, por que nós estamos fazendo isso? A gente percebe que no passar do ano, é muito recorrente a gente receber orçamentos e ter revisões inúmeras. Quer dizer o quê? O fornecedor envia esse orçamento para a gente e aí acontece de ter 4, 5, 6 revisões. É uma coisa muito louca, né? Então, assim, e a gente gostaria que isso melhorasse, né? Então a gente falou, vamos conversar um pouco com o nosso público e começar a direcionar um pouquinho para ser uma contribuição. Voltou? Voltou, Voltou. Tava travado. né? Sim, voltou. Porque o que acontece? Quando um cliente ele nos contrata, isso vai ser do nosso papel ficar fazendo essas inúmeras revisões. Mas isso não é bom para ninguém, nem para a gente, nem para o cliente, nem para o fornecedor, né? E você imagina só, eu fico até com dó do cliente que não tem um arquiteto dando esse respaldo para ele. Então fica muito mais desafiador, né, Felipe? Então, Sim, a gente vai dar algumas dicas para vocês, para a gente poder melhorar essa forma da elaboração dos orçamentos quando é enviado para a gente, né? sim. E na realidade, pegando até o gancho que você. Que assim, nós já temos um olhar mais treinado, né? Até pela experiência. Mas normalmente o cliente final, ele não vai conseguir detectar muitas coisas, né? Que estão ali e para poder até pedir revisão muitas vezes, muitos detalhes, né? E outra, fornecedor também, se é mais atento, o que vai acontecer? Vai deixar de ganhar, o que eu falei semana passada. Se você não presta atenção, não entrega aquele orçamento, aquele material com o máximo de coisas que você precisa para vender, para compor
aquela unidade do projeto, aquela fase do projeto, o que vai acontecer? Você não vai ganhar. E aí acaba que vai ser complicado para o profissional, porque a gente acaba repassando, né, isso para o cliente. E aí se falta, né, algum material, a gente também tem que alinhar e muitas vezes até pagar do bolso, né? Se acontece algum equívoco, por isso que a gente tem que ter muita seriedade, muito detalhe para conferir o orçamento. E o fornecedor acaba que não ganha, né? Porque aí vai se desentender com o cliente, vai, né? Não, vai gerar uma série de conflitos numa coisa que poderia ser vista lá atrás, assim, uma simples situação, ou de prestar atenção no que está fazendo, ou de tirar dúvidas com o profissional, né? Às vezes não entendeu, olha, não entendi, você pode me explicar? Então, eu acho que é muito importante a gente seguir um passo a passo e também, assim, se empenhar para que aquilo saia de uma maneira super correta, né? Porque todo mundo ganha. Isso. Então, assim, qual é a nossa primeira dica? A nossa primeira dica seja, né, gente, tanto para orçamentos versus montar uma proposta para um cliente. Sempre levar o seu melhor trabalho para o seu cliente, né? Aqui a gente precisa sempre ter esse olhar, né? De resolver as dores do nosso cliente, né? Então, a primeira dica que a gente dá, quando for fazer um orçamento, primeira coisa, começar a eliminar o fator distração. Porque o que a gente percebe tanto no meu escritório quanto no escritório do Felipe, a gente percebe muitas vezes que a gente recebe sim orçamentos que estão com o escopo muito bem elaborados, mas existem vários erros que não é nem por não saber montar um orçamento, mas sim por falta de atenção. Então, a primeira dica quando você for elaborar, tire a distração. Qualquer tipo de distração, elimine. Tira um pouco as redes sociais, deixa um pouco isso de lado, deixa um pouco esse WhatsApp de lado e foca na sua entrega, que é elaborar esse orçamento bem feito. Tenha atenção na hora de fazê-lo, né? E aí, com isso, qual que é outra dica? Um bom orçamento é aquele que você envia para o seu cliente e ele tem tudo especificado com clareza. Ele nem precisa chegar em você e perguntar o que é isso. Então, se o cliente está te ligando para tirar dúvidas, muitas dúvidas desse orçamento, tem aí um fator para ser revisado e melhorado, né? Então, a primeira dica é essa. Agora, pode seguir, Felipe. Eu vou falar uma coisa que, como, assim, eu vou até dar uma dica de como eu gosto de receber orçamentos aqui no escritório, quando de qualquer material qualquer material. O que eu gosto de receber? Eu gosto de receber, muitas vezes, por ambiente. Porque por dois motivos. Primeiro, que a gente manda o projeto, né? Porque você, para elaborar um orçamento, até para o cliente que está aí tentando achar um arquiteto, né, se entender com o arquiteto, a importância do projeto começa da parte conceitual, mas ela vai reverberar também nessa parte de orçamentos. É fundamental você ter um material até para seguir como base. Não dá para o fornecedor também não vai conseguir do nada gerar um orçamento. Não vai conseguir ir lá na casa, sabe? Que às vezes o brasileiro tem muito dessa maneira. Vem aqui em casa e gera um orçamento. Isso não é confiável. Então, ele precisa ter um material para seguir, para ter um norte, né? Para fazer um planejamento. A gente manda o projeto, mas eu costumo também mandar sempre um memorial de cada item que eu quero ali no projeto. Então, por exemplo, como eu percebi que às vezes tem muita dificuldade de entender o próprio projeto, então eu separo, marmoraria é tal item. E aí eu separo o ambiente. E como que eu gosto dessa devolutiva do orçamento? Às vezes eu pego, felizmente, esse tipo de perfil. Ambiente, cozinha. O que tem na cozinha? Bancada, o roda-base. Para aquele que não sabe o que é roda-base, é aquele elemento que vai embaixo da bancada, que serve para a gente não ter aquele espaço, né, entre o móvel e o chão. Baguetes, que são elementos de banheiro, enfim, vem tudo especificado ali por ambiente. Aí facilita muito, por quê? Porque eu bato o olho, e acho que assim, quando o cliente final é uma pessoa leiga,
Ela vai bater o olho e falar, ah, eu entendi, então tá tudo aqui. E a somatória final ali, né? Então isso facilita muito, porque aí eu consigo conferir projeto com o que eu recebi, projeto com o que eu recebi. E aí não tem erro, gente. Caso aconteça algum erro, eu consigo perceber nesse caso, você consegue corrigir facilmente. Falar, ó, então, o material não é esse, volta. Entendeu? Então não é que foi um desalinho, um quantitativo, alguma coisa. Foi, de repente, não entendimento do material. Então isso também pode acontecer. Mas o que a gente também, em contraparte desses orçamentos que a gente recebe super discriminadinhos ali por ambiente, que é como eu gosto de receber, acho que a maioria também, vem aqueles que vem tudo misturado e você não consegue entender, ou vem só os códigos do produto. Como é que você vai entender? Você não é lá, você não está lá no dia a dia da empresa. Você não é da empresa, você vai mandar os códigos, né, Lili? Não sei se você já passou por isso. Então, aí voltando lá, vamos continuar. Eu vou para a terceira dica. Eu dei uma, o Felipe acabou de dar outra e eu vou completar essa. Então, como eu trabalho aqui, o que é importante a gente saber? Nós, como arquitetos, é muito importante você enviar para o seu fornecedor o projeto todo detalhado para que ele não tenha dúvida, né? Então, além de você mandar, então qual é a nossa dica? Envie o projeto para esse fornecedor todo detalhado, com todas as imagens que tiver. Se você já com acabamento já definido, com 3D já definido, com plantas baixas e plantas e elevação, tudo definido, tudo cotadinho. Você vai mandar esse projeto deste jeito para o seu fornecedor. Aí, além disso, e ao invés de você ficar mandando pelo WhatsApp, que isso eu também não faço aqui dentro do DNA do meu escritório, a gente envia tudo por e-mail, gente, porque você precisa começar a ter processos e ter tudo documentado, muito bem documentado. Isso você ganha tempo e desperdiça problemas financeiros que você pode ter ali no futuro. Então, além de... Aí você anexa dentro desse e-mail toda a informação desse projeto. No corpo do e-mail, você descreve também como é que a gente faz ambiente por ambiente, porque isso facilita. Vai por ordem do serviço que vai ser feito. Então, no corpo do e-mail, você também, para facilitar para esse fornecedor, escreve tudo que você precisa lá. Por exemplo, ambiente cozinha, item tal, tamanho tal, 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 também facilita nesse corpo do e-mail. Aí isso, gente, você fazendo isso, o escritório fazendo isso para o fornecedor, já resolve muito a vida dele. Agora, vamos lá. Mesmo a gente fazendo isso, a gente recebe orçamentos com devolutivas inúmeras. Então, vamos lá. Também dentro do seu escritório de arquitetura, a pessoa que enviou esse orçamento, ela precisa também deixar um tempo de disponibilidade para esse fornecedor na hora que ligar para ela, porque ele vai ter dúvida, né? Então, você também dê o seu tempo para esse fornecedor para também esclarecer essa dúvida dele antes dele te enviar esse orçamento. E o fornecedor também não entendeu, entre em contato com quem enviou da empresa aquele orçamento para poder tirar dúvidas. Gente, aí depois que você montou esse orçamento direitinho, checa uma, checa duas, checa até 3 vezes antes de enviar para o seu cliente, tá? Para não enviar ele errado. E outra coisa, eu vou falar uma coisa que é muito básica aqui, que é até loucura a gente falar. Gente, no orçamento, por favor, lembra de colocar o nome do cliente. Se tiver o arquiteto, o nome do arquiteto, a data. Não errem nisso, o endereço da obra. É bobo falar isso, né? Mas a gente recebe, às vezes, sem nada disso, né? Então, assim, voltamos a falar. A gente recebe muitos orçamentos, gente, maravilhosos. Mas muito também que precisam ter um pouco de cuidado. A gente precisa ter um olhar mais empresarial, né? Saber que tudo é feito em etapas e ter processos, tá bom? Agora vai o Felipe. Sabe um orçamento que eu acho que é bem assim, que eu percebo que vem com mais dificuldade? Porque assim, às vezes tem orçamentos que às vezes são mais batidos, né? Então, por exemplo,
revestimentos, metais, tem fornecedor que tem um cuidado de botar até mesmo a fotinho, acho o máximo isso. É ótimo. Tem um fornecedor que eu adoro ele, porque quando eu recebo até a fotinho do metal, assim, para você justamente fazer essa comparação. E quando vem alguma coisa de quantitativo, é muito fácil você realinhar, né? Mas civil, a parte civil é uma das que, porque tem muita coisa embutida internamente. E aí, as engenharias, elas, na verdade, têm uma linguagem muito específica para alguns itens, né? E acabam misturando o serviço. Por exemplo, elétrica, coloca lá fiação, coloca tudo num pacote só. Então, até para o cliente, quando ele vê o valor, ele não consegue discriminar o que é e comparar, né? As engenharias também não têm um padrão, o mesmo padrão. Cada uma trabalha de uma forma. Tem uma que eu recebi esses dias que eu falei, nossa, essa está de parabéns. Porque ela mandou tudo. Primeiro, por ambiente, que eu adorei. E o escopo todo dividido. Os serviços, ali naquele, por ambiente. O quantitativo, né, de material e serviço. Porque normalmente as engenharias, para quem não sabe, engenharia é um pouco diferente também de empreiteiro, né? Da maioria dos empreiteiros. Engenharia, ela já oferece dentro de um escopo, dentro de um contrato, uma série de serviços e, enfim, né, de elementos para realmente entregar a obra pronta. Então, já vai estar ali serviços, materiais básicos, em sua maioria, né? Então, as engenharias oferecem, então, fios, enfim. Então, por isso que a gente também tem essa coluninha ali para checar. E entrega todo esse acompanhamento técnico, que vem discriminado também, porque o engenheiro ele também tem horas gastas ali, enfim. Então, tem documentação, tem toda a parte de gestão. Então, tudo isso vem discriminado. Essa engenharia, nossa, ganhou meu coração, porque ela trouxe tudo bem discriminadinho e ainda colocou as fases que ela estaria dentro da obra e as fases que ela não estaria. Por quê? Porque dentro da obra também a gente tem períodos que a engenharia vai estar mais ativa. Então, por exemplo, no começo, que vai ter aquele quebra-quebra, enfim. Depois, quando entra a marcenaria, a engenharia fica menos presente, porque não vai ter trabalho para ela, né? Por exemplo. E depois ela volta. Então, ele colocou tudo isso, todo esse passo a passo. Eu achei isso máximo. Eu falei, nossa, tem um cuidado muito grande para que a gente entenda com clareza o que é que ele está cobrando, qual que é o valor ali que ele está agregado, porque, né, com todo esse cuidado, o perfil dessa empresa, ela tem um valor ali agregado, inclusive para disponibilizar essas horas de cuidado da obra, de entregar a obra com uma qualidade, justificando por que ele está, né, despendendo esse investimento para o cliente. E no final veio essa coisa do cronograma que eu achei o Sim. máximo. Então, se todo mundo puder replicar isso, por favor, porque, gente, é muito legal, porque o cliente também não entende essa questão de ficar na obra um período, depois ficar a obra meio que ociosa, porque fica, né? Porque até você receber tudo, enfim, a obra fica um período sem atividades. Depois retomar. E trai cliente, a engenharia começa, já termina e a obra termina em um mês. Não é assim. Então, ele teve todo esse cuidado de mostrar essas fases da obra. Achei muito interessante. Sim, então assim, tenham essa atenção na hora de elaborar esses orçamentos, né? Então, estar mais focado, mais presente no que está fazendo. Revisar esse orçamento antes de nos enviar, né? E assim, como a gente tem um olhar muito viciado, então assim, fez esse orçamento, depois para um pouco, vai fazer outra coisa, volta nele e leia novamente. Veja se está tudo ok ali. Porque, gente, assim, a maior parte que a gente percebe aqui é muito de falta de atenção. Então, você percebe que a pessoa está fazendo muitas coisas. A pessoa está com falta de atenção por inúmeros motivos que eu não vou nem entrar aqui. Então, olhem para isso, porque isso traz mais confiança. Isso traz confiança, traz mais credibilidade, isso evita muitas coisas. E quando é um orçamento grande ou uma proposta, você precisa sim investir um tempo para poder fazer aquilo de uma forma extremamente detalhada e muito clara, tá? Lembra, aquilo que você for fazer, a outra pessoa tem que receber aquilo
E você não tem que parar para explicar para ela. Isso é um orçamento bem feito, de forma clara, tá? Então, tenham sempre esse olhar e esse cuidado na hora de fazer isso, tá? Organização. Vai elaborar? Faz por ambiente, faz por serviço entregue, isso ajuda muito. Faz de uma forma organizada. Sai do seu lugar e vai para o lugar do seu cliente, de como você gostaria de receber aquilo, né? Então não sai trocando os pés pelas mãos, né? Mandando de qualquer jeito, né? Porque às vezes o fornecedor tá lá, eu preciso de cliente, preciso de cliente, preciso de cliente, mas na hora que o cliente vem, na hora dele elaborar esse orçamento, falta um pouco aí Uhum. de zelo, de profissionalismo, de atenção. Então, vamos ter um pouco mais desse cuidado. Pode falar, E vou Felipe. dizer mais. Eu, por exemplo, já presenciei, você também deve ter presenciado, fornecedor perder pedido por conta desse desalinho. Porque, assim, a gente... Na verdade, assim, nesse caso específico, eu não estava nem acompanhando a obra. Foi um caso de um cliente direto com esse fornecedor. É um fornecedor até que já trabalha comigo há um tempo. Ele não estava entendendo muito bem a questão do projeto. Assim, o cliente também não estava conseguindo, enfim, né? Uma série de Sim, desalinhos ali. E aí ele mandou várias vezes a coisa. E o cliente falou, olha, se já começou assim, eu prefiro... Aí eu realmente entrei em cena e consegui ajudar. Mas assim, se eu não estivesse, se eu não tivesse um relacionamento com esse professor, com essa empresa, com certeza ela perderia o contrato, porque realmente exato. não estava entendendo. Outra coisa muito importante, que já aconteceu comigo também, que assim, aqui a gente dá os cases mesmo. Importante, orçamento e proposta é muito importante que você tenha um entendimento, né? O fornecedor tem que mandar isso com muita clareza. Mas na hora de não adianta nada você ter todo esse trabalho, chegar na cara do gol e chutar pro gol fora, que é o quê? Na hora do pedido, você não conferir o pedido, faltar elementos ali naquele pedido, porque é aquele momento que você vai realmente efetuar a venda. Não adianta chegar lá na hora do pedido, na hora do mata-mata, você não ter o cuidado de sentar e passar esse pedido com muito cuidado para o computador, que hoje são sistemas, e ali você deixa faltar uma coisa, porque isso vai dar problema, né, lá na frente. Eu, por exemplo, já tive problema com isso. Sim, Faltou um vaso sanitário, gente. Um vaso sanitário, para quem não sabe, é um valor bem expressivo dentro de um contexto de obra. Então, até você realinhar tudo isso, não é? Com o cliente que estava naquela expectativa, porque você fez uma negociação, você fechou uma ideia ali, o cliente está naquela expectativa que vai fechar com você, porque ele entendeu que esse é o valor que ele quer despender com você. Para você voltar com isso, a coisa fica muito mais sensibilizada. Às vezes você vai perder a venda por causa desse detalhe. Então, é prestar muita atenção. O segredo de um orçamento, de uma proposta bem feita, é prestar muita atenção, né? Não é dizer que a gente não vai errar nunca, porque nós somos seres humanos. Às vezes a gente está fazendo tantas coisas, mas é tentar minimizar todos esses equívocos e ser o mais assertivo possível para fazer uma vida de sucesso, para ser lembrado pelo cliente. Nossa, mas esse cara mandou super bem. Do começo ao fim da negociação foi tudo um sucesso. E o pós-venda também, tá, gente? Isso aqui a gente está só trabalhando na pontinha do iceberg. Nós vamos chegar lá depois no fundo, que a entrega é fundamental. Não adianta ter um orçamento maravilhoso, uma proposta, e lá no pós-venda ser um fracasso. Tudo tem que se complementar, mas a proposta, o orçamento é a parte, uma das mais importantes para mim dentro de um projeto, dentro de um acompanhamento de obra. exatamente, é isso mesmo. E aí, depois você fazendo um orçamento já bem feito, depois você só vai replicar ele na hora de fechar, na hora de formalizar ele como um pedido, né? E se você não gosta, se você não tem atenção para fazer isso, coloque uma pessoa para poder fazer isso, né? Às vezes você não gosta de fazer isso, mas então contrate uma pessoa para fazer isso, né, Felipe? Então é muito importante. E revisar inúmeras vezes. Olhe, né? Tenha atenção, porque isso é muito É porque importante. assim, eu acho, a Lindsay também talvez tenha a mesma ideia, que acho que hoje, até o tempo de carreira já me mostrou
que às vezes as pessoas, assim, as pessoas estão mexendo com muitas coisas, são muitos detalhes dentro de para compor um projeto. Então, equívocos às vezes podem acontecer, são naturais, ninguém aqui é uma máquina, né? Sim, Ninguém, a gente ainda depende muito de pessoas dentro do circuito. Isso é ótimo, não tô achando isso ruim. sim. Mas o que eu acho é que as pessoas elas estão assim, tentando vender muito e elas não estão se dedicando, às vezes, àquele pedido em especial, sabe? Então ela está querendo fazer tudo ao mesmo tempo, né? E aí, quando volta, você tem todo um retrabalho, você fala, nossa, mas. E aí, por exemplo, uma primeira revisão é totalmente compreensível, mas 4, eu acho que a gente precisa realmente avaliar como é que você está se dedicando a esse trabalho, né? Porque assim, a gente fica até preocupado, a gente até resolveu fazer essa live, porque, por exemplo, aqui, quando a gente manda para o nosso fornecedor, tem o nosso escritório, tem o escritório do Felipe, tem o escritório da Lindsay, que está fazendo toda essa gestão. Mas e quando o cliente ele vai sozinho sem um arquiteto? Gente, coitado do cliente. Então, né, vamos ter esse cuidado com o nosso cliente, E né? que comprova que é muito importante ter arquitetos. Isso é fundamental, gente. Não, uma coisa não, né? Vamos vender vamos fazer um jabá aqui, Lice. Uma coisa não exclui a outra. Mas, muitas vezes também, a gente até, porque igual a gente comenta muito, né, aqui. O nosso escritório, ele não faz sempre as obras. O acompanhamento é algo opcional do cliente. Então, às vezes, ele vai ver a configuração do projeto, ver quanto que ele vai despender, porque a gente já consegue diagnosticar isso fazendo o projeto já dentro do projeto. E às vezes ele fala, Felipe, infelizmente essa questão do da assessoria, para mim vai ficar, vou acabar tendo que realinhar o projeto de outra forma, não é o que eu quero. E nem eu quero isso muitas vezes. Eu falo para o cliente, ó, o acompanhamento mais, assim, com mais assiduidade na obra, aquela coisa de a gente fazer várias visitas e se dedicar, é realmente um trabalho, um serviço muito, né, muito direcionado para que você implante o projeto com total tranquilidade. Então, nem todo mundo, às vezes, vai conseguir absorver isso dentro de um contexto de obra, Sim. né? E aí, às vezes, o que acontece? A gente indica as empresas e o cliente vai administrando esses orçamentos, né? Vai me perguntando algumas coisas, não tem problema. Mas, se acontece um erro, né? O cliente ele não vai conseguir detectar ali e aí vai se desentender com o fornecedor. E é justamente até por isso que a gente quer que tudo fique muito claro, né? Que a gente também trabalha com tranquilidade, mas quando a gente só simplesmente indicar o fornecedor porque a gente adora eles, que o cliente consiga também seguir sem a nossa presença, né? Sim, sim. Fundamental isso. Todo mundo ganha, gente. Tem que perceber que no nosso mercado, às vezes o cliente tem um paradigma que a obra é difícil, que lidar com o fornecedor é complicadíssimo. Mas, sinceramente, se todo mundo tiver atenção, cuidado, planejamento, a coisa vai fluir com muita tranquilidade. E todo mundo vai ganhar, porque o nosso mercado vai crescer cada vez mais. Sim, então assim, lembrando, né? Atenção é fundamental, ter processos bem definidos, etapa por etapa, isso é muito importante. Isso ajuda a todos, ajuda a gente recorrer, fazer uma obra, fazer uma gestão de projeto, de orçamento, todos os negócios, né? Com mais leveza, para o cliente não achar que obra é um terror ou fazer. Não, não é assim, né? Mas cabe nós poder fazermos isso de uma forma mais clara e com etapas bem estabelecidas, porque flui tudo com muita facilidade dessa forma. E pegando Né, esse Felipe? gancho da Lindsay, ficou aqui uma deixa para um segundo tema, né? Porque a gente obra não é um bicho de sete cabeças, gente. Obra é trabalhoso, sim. Isso aí todo mundo sabe, que são muitas interfaces. Um Sim. apartamento ele tem várias interfaces. E se você não souber o momento certo de cada coisa entrar, a coisa não vai bem. Então, Lindsay, minha sugestão para a próxima live, que a gente já está com o tempo aqui, ó. A gente comprometeu a fazer uma live mais curtinha para vocês poderem absorver bastante o tema. Obra não é bicho de sete cabeças. O que você acha, Alice? Eu acho que a gente pode falar sobre A isso. gente, Porque obra não é bicho de sete cabeças.
Não, não é mesmo. É só ter processos, uma boa gestão, bons processos e etapa por etapa que flui tudo perfeitamente, sem problema nenhum. Entender o que vem primeiro, porque às vezes o cliente, eu já vi cliente colocar papel de parede, queria colocar papel de parede antes de pintura. Eu falei, não faça isso, pelo amor de Deus. Vamos fazer, a obra tem sequência. E cada sequência tem que ser muito bem alinhada para que você não, primeiro, não tenha dor de cabeça, porque vai ter um monte de homem trabalhando, ou homem, ou enfim, né? Que vai ter muitas pessoas trabalhando no mesmo lugar. Às vezes, atividades que não têm a mesma correspondência. E segundo, você vai perder dinheiro. Porque já imaginou uma cabeceira, um papel de parede junto da pintura? Pelo amor de Deus, né? Às vezes um papel de parede, gente, assim, tem papéis de parede assim que tem um valor super expressivo. E aí você acaba danificando, você vai, né, perder. Então acho que fica o nosso contribuição para uma segunda live desse mesmo tema, que é obra não é bicho de sete cabeças. E a gente vai provar para vocês que não é mesmo. A gente está recebendo bastante dúvidas tanto de arquitetos quanto também de clientes com esse tema. Então, por isso que a gente está trazendo esses temas aqui para a gente poder conversar um pouquinho e ficar mais fácil para todo mundo. Gente, então, olha, muito obrigada novamente pela presença de todos vocês aqui, pelo tempo. Fê, agradeço imensamente a contribuição e que vocês todos tenham uma excelente semana e uma ótima finalzinho de quarta-feira maravilhoso. E semana que vem, só lembrando, a gente vai ter o feriado, então nós não vamos estar aqui, mas para outra semana, conforme nosso combinado, voltaremos. E aí vamos planejar isso, Lindsay. O nosso próximo tema é falar um pouquinho sobre... Falamos de orçamento e planejamento de proposta para os focados para o fornecedor, para puxar um pouquinho a orelha. Mas vamos falar agora de obra, porque aí quem for cliente vai entender que tem que contratar profissional, mas dá para entender as pegadinhas de obra para valorizar o nosso mercado ainda mais. Correto. Então, bom, tá gente, bom. Um beijo Agradeço grande. a todos vocês. Muito obrigada novamente. Obrigada, tenha uma excelente noite. Obrigado, Até Lúcia. mais. Um beijo. Tchau.